E veja aqui, ele fala uma coisa importantíssima também, que é um erro muito grave que corre na cristandade. Ele fala no versículo 16, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, para o arrependimento, como já ficou muito bem explicado aqui, né? Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias, as alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Duas coisas ele está falando aqui, hein? Não é a mesma coisa. Duas. E ele vai elaborar mais, ele vai desenhar agora o que ele está falando. Ele tem, versículo 17, ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira. O que é a eira? Eira é aquele lugar que se coloca o trigo seco, né, para depois limpar o trigo, bater o trigo e fazer tudo aquilo. Aqui no Brasil seria o terreiro do café. Pensa no terreiro do café, que todas as fazendas antigas tinham aquele terreiro do café, que era um lugar pavimentado, onde se juntava o café, ficava com aqueles rodos, assim, para colocar no sol, para secar o café e tal. Pensa naquilo que você vai entender. Então, eis que ele tem a sua eira, limpará a sua eira, quer dizer, chegou a hora de levar embora o trigo que está ali. Ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Numa outra passagem, diz que a palha é ajuntada em feixes. Eu não lembro agora em qual evangelho que fala isso, que ela é ajuntada em feixes para ser queimada. E é interessante essa ideia de ajuntar em palha em feixes para ser queimada, porque os homens têm mania de organizar-se, de se organizarem por feixes, em religiões, em filosofias, em clubes e tudo mais. Então o Senhor tem a pá. Ele vai limpar a sua eira, juntará o trigo no celeiro. Onde é o celeiro do Senhor? No céu. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Junta isso ao que ele acabou de falar eu acho que tem uma outra passagem que ele fala isso, né? Mateus? Será Mateus que ele fala isso? Que ele fala Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, vamos ler por aqui. Versículo 12: Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Agora, veja aqui que eu estava dizendo o seguinte: ele vos batizará, no versículo 11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nessa mão aqui, o Espírito Santo. Nessa mão aqui, o fogo. Ok? Recolherá no celeiro o seu trigo. Qual? Batizar com o Espírito Santo. E queimará a palha com fogo. Que fogo? Esse fogo aqui. Deu para entender que são duas coisas que ele está falando? Aí o movimento pentecostal é que fez uma salada de frutas aqui e falou assim: não, você vai receber o batismo de fogo. Meu amigo, se você pedir batismo de fogo para Deus, você está pedindo o inferno. Você está pedindo o lago de fogo. Porque a palha, ele vai jogar no fogo. O trigo no celeiro. Não queira ser palha. Você quer ser palha? Você quer queimar? Então não peça jamais para ser batizado com fogo. Nunca. Tem até um corinho que canta em igreja pentecostal: manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo que eu quero sentir o seu poder. Isso só pode ser doido um que canta um negócio desse. Pedir fogo, fogo é juízo. É juízo. Você quer juízo? Ou você quer salvação? Ou você quer ser trigo para ser lançado no celeiro, para ser guardado no celeiro de Deus? Ou você quer ser palha para ser queimado? Acho que não precisa ter muito entendimento para perceber que aqui está falando de duas coisas diferentes. Impressionante isso. Mas quando você é doutrinado, quando vem uma pessoa com autoridade, não, porque meus irmãos, isso aqui, você tem que pedir o batismo de fogo e babá, as pessoas se sujeitam. Estão acostumadas à coleira, então se sujeitam. Tire da mente. Espero que você tire da mente de uma vez por todas. O batismo do Espírito Santo na igreja, nós não estamos falando de igreja aqui, mas vamos levar o assunto para lá.
é quando aquelas 120 pessoas se reuniram num lugar elevado e o Espírito Santo desceu e línguas como de fogo desceram sobre aquelas pessoas. Elas estavam sendo batizadas ali com o Espírito Santo para formarem um só corpo. Ok? Você vai lá em 1 Coríntios 12, o que Paulo fala no versículo 13? Pois todos nós, ele está falando para os judeus, para os coríntios, que eram em sua maioria gentios, pagãos gentios convertidos. No versículo 13, pois todos nós, eu, Paulo e vocês, gentios e judeus convertidos, todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Paulo, quando é que você foi batizado em um corpo, junto com judeus e gentios? Paulo responderia lá no dia de Pentecostes. Ué, Paulo, mas você não era nem convertido naquela data? Você até ajudou depois a apedrejarem Estevão, né? Como é que você estava nesse batismo lá do começo? Paulo iria explicar para você que o batismo do Espírito Santo foi a formação da igreja, que é essa entidade, esse corpo de Cristo na Terra, foi formado naquela data. E a partir daí, ninguém mais foi batizado com o Espírito Santo. Ninguém. Porque se fosse, seria formada outra igreja. E mais outra, e mais outra, e mais outra. Não. Agora, quando a pessoa crê em Jesus, ela é selada com o Espírito. Que é o que fala em Efésios, capítulo 1. Depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, com a garantia, né, a garantia da nossa redenção. Selado, é diferente do batismo que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, espero que com isso aqui, com essa passagem aqui de Lucas e também de Mateus, tenha ficado claro que esse anúncio que João dá era para duas classes de pessoas, porque ele vem falando de duas classes de pessoas o tempo todo. Tem as pessoas que aceitavam o batismo, tem as pessoas que rejeitavam o batismo. Tem as pessoas que se arrependiam, as que não se arrependiam. Tinha o trigo que ia ser lançado no celeiro e tinha a palha que ia ser queimada. Ele vem com 2, 2, 2, 2, 2, sempre desde lá de cima.